hoje nós iremos falar sobre algo muito importante na comunicação, que é o quê? É o tipo de abordagem. Ah, Jennifer, mas o que é abordagem? Aí eu fui lá no dicionário para explicar melhor para vocês entenderem o que é abordagem. Tem lá qualquer tipo de aproximação. Abordar é você atacar, que não é o tipo que a gente vai utilizar aqui, ok? Chegar à borda, encostar, também não iremos trabalhar aqui. Atingir, chegar. Pode ser, chegar em alguém. Aproximar-se, isso sim, a gente vai trabalhar. Aproximar-se de alguém, dirigir-lhe a palavra. Isso, dirigir-lhe a palavra. Abordar é dirigir a palavra a alguém. Tratar de algum assunto, tema, né? Eu vou abordar aqui sobre tipos de abordagem. É isso que eu vou falar aqui hoje, ok? Vamos começar com a linguagem. Nós temos dois tipos de linguagem, formal e informal. Sabemos que a linguagem formal é aquela padrão, é aquela culta, é aquela que a gente usa em uma empresa, em uma palestra, no colégio, com professores, diretores e demais funcionários que eu não tenho intimidade, certo? E uma linguagem informal. Qual é a linguagem informal? É aquela que eu uso com meu pai, com minha mãe, em casa, com os meus familiares, com os meus primos, com os meus amigos, ok? Eu estou numa festa, numa balada, comendo um lanche, enfim, é aquele ambiente em que eu tenho mais intimidade, que eu fico mais descolada, e com aquelas pessoas que eu tenho intimidade para brincar, para usar gíria, enfim. Então nós sabemos que, dependendo do contexto, dependendo do momento e as pessoas com quem eu estou falando, é que eu vou utilizar um tipo de linguagem. Se eu vou utilizar a minha linguagem formal, mais culta, mais educada, ou se eu vou usar uma coisa mais de brincadeira, descolada, descontraída, que é a informal, ok? Então eu preciso saber em quais momentos e com quem utilizar esses tipos de linguagem, tá? Na rua, por exemplo, se eu tô lá passando, eu trabalho distribuindo folhetos. Eu tô lá na rua, eu preciso distribuir esses folhetos. Como que eu vou distribuir esses folhetos? Bom, eu tenho que abordar as pessoas, tenho que parar as pessoas. Eu vou já entregando? Eu chego assim, a pessoa, opa! Não chego falando, opa! A pessoa vai olhar pra mim e essa menina tá doida, me assustando assim desse jeito, certo? Então eu vou chegar, por favor, com licença, poderia só te entregar esse folheto? Tudo é o modo com que a pessoa chega, certo? Então na rua, se você não conhece a pessoa, é um tipo de abordagem. Se você tem intimidade, e aí, fulano, tudo jóia? Toma aqui o meu folheto. É de outra forma, ok? O professor, o responsável, né, que cumpre o seu horário, que passa as notas, certo? Ele é responsável por aquilo ali, por educar. Então eu estou aqui nesse vídeo menos matéria, mais educação, certo? É o que eu vou informar para vocês, certo? Atender alguém, por exemplo, eu estou numa loja e aí eu quero ser atendido por alguém, ou eu trabalho nessa loja e quero atender alguém. Qual tipo de abordagem eu preciso ter? Sendo cliente ou sendo funcionário da loja? Se eu sou funcionário, eu já vou chegar, bom dia, como vai, o que deseja, eu já vou chegar assim, e aí? Não, eu não vou chegar falando assim, com esse tipo de linguagem. Se eu não conheço a pessoa, se eu estou ali no momento de trabalho, certo? Agora, se eu sou cliente,
e também não conheço, por favor, por gentileza, eu gostaria. Olha a forma com que a pessoa chega falando e aí descreve tudo que ela quer naquela loja. Ela não pode chegar assim, tá ligado? Não. Eu não tenho intimidade com essa pessoa para estar falando com gírias, certo? Agora, outro detalhe que muitas pessoas não sabem fazer, que é o mais importante, mandar mensagem, seja por e-mail, seja pelo celular, pelo WhatsApp, tá? Para um desconhecido. Como que eu tenho essa abordagem para o celular de um desconhecido? Eu já falo, opa, tudo bom? Não. E primeira coisa, se eu tenho um WhatsApp, por exemplo, dessa mesma loja, eu sou cliente, mas eles não sabem que eu sou cliente dali. Eles não me conhecem pelo WhatsApp, eles não são íntimos, eles não são meus amigos. Eles são o WhatsApp da loja. O que eu faço? Eu chego já me identificando. A primeira coisa que eu preciso fazer é me identificar. Olá, bom dia. Aqui é a Jennifer, professora. Então eu já me descrevi, certo? Ou quando você é filho de alguém, sou filha de fulano. Ou quando a gente se comunica pelo WhatsApp. Não tem como a gente identificar como professora 300 alunos, porque eu devo ter por aí, uns 300 alunos. Então não tem como vocês mandarem mensagem e falar assim, opa, qual a minha nota? Não. Peraí, vamos ligar. Eu não tenho agendado todos os alunos que eu dou aula, certo? Então qual é a abordagem para você chegar ali naquela mensagem? Olá, Jennifer. Olá, professora Jennifer. Você estaria disponível neste momento para avisar, para me informar? Então, tudo é um modo com que o aluno tem a abordagem, assim como o professor. Aluno fulano de tal, por favor, verifique a sua avaliação, pois ainda não foi feita. Sempre falo assim com vocês, né? Vocês sabem disso. Horário de enviar a mensagem. Por exemplo, continuo na loja, tá? No exemplo da loja. Eu tenho o WhatsApp da loja, o horário da loja de atendimento é de 8 da manhã, né? 7 não, que tá muito cedo. 8 ou 9 da manhã, que geralmente as lojas abrem. Então, de 9, vamos supor, 9 da manhã até as 6 da noite. Então, eu tenho aquele período para mandar mensagem por aquele WhatsApp. Eu não posso, depois do horário ou antes do horário, querer uma informação de imediato, porque as pessoas estão o quê? Imediatistas. Nós temos que parar com isso. Não é naquele momento, naquele ato, naquela situação ali agora, eu quero agora a informação. Tem tal eletrodoméstico? Não tem, então tá. Quer dizer, não houve conversa, não houve diálogo, então vamos dialogar mais, vamos descrever mais o que eu quero. Você poderia, né? Vamos utilizar uma linguagem melhor, né? As pessoas querem tudo para aquele momento, naquela hora que ele pergunta. Então vamos aguardar o momento que a loja está aberta, certo? Imprevistos acontecem. Não é isso? A pessoa pode estar ocupada na loja, a pessoa pode estar almoçando, a pessoa pode estar atendendo alguém, pode estar organizando o estoque. Então, naquele momento, se ela não pôde ver, é por algum motivo, né? Algum motivo lógico. Saber utilizar a linguagem, como eu falei anteriormente, em determinada situação é uma forma inteligentíssima. Porque através da linguagem bem feita, linguagem bem falada, você conquista tudo. Você consegue tudo, qualquer tipo de informação. Você sendo educado ou educada, você consegue atingir o seu objetivo, que é receber tal informação. Ok? Pensar no outro. Então vamos analisar a situação do outro. Como eu falei, a pessoa pode estar ocupada, a pessoa pode estar em outro ambiente, sem ser da loja. Às vezes, quando é uma loja de roupa, às vezes ela está entregando em alguma casa, porque agora tem muito disso.
né? Às vezes a pessoa está ocupada saindo da loja, indo para entregar alguma encomenda. Então vocês precisam entender que tudo depende da situação, tá? E o modo com que eu vou utilizar é o que eu falei anteriormente. Eu falei o quê? Que eu preciso do ambiente, eu preciso do tipo de pessoa. Para o seu colega, né? Para o seu amigo, para os seus primos, para os seus parentes que você tem mais intimidade, você pode sim, opa, e aí? Falou? Falou, tá? Pensar no outro e, como eu falei, não pensar somente no imediatismo, certo? Utilizar essa linguagem de forma correta. No ambiente correto, perfeição. Você será um excelente comunicador, certo? Mensagem no grupo. Por exemplo, eu estou num grupo de amigas e essas amigas são, vamos supor, são 20 amigas. São 20 pessoas ali que eu tenho contato. E aí eu quero passar tal informação para uma amiga. Amiga, isso assim, 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 você viu? Aí as outras vão falar assim, qual amiga que ela tá falando? Eu não posso informar ali, amiga da pá, sem falar quem que eu tô falando. Eu tenho que informar. Se eu tenho várias pessoas num grupo, eu preciso destacar. Eu preciso dizer ali, amiga, aí o arrobinha, fulana de tal, você viu tal reportagem sobre isso, 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 isso? Ok? Então, quando vocês forem participarem, por exemplo, vocês têm o grupo do colégio, dos colegas, somente dos colegas, e tem o grupo do colégio com direção, professores. Então, ali vocês têm o quê? Muitos professores. Aí, se você informa assim, professora, você viu minha nota? Ou você viu se recebeu qual professora que vocês estão falando? Aí os professores ficam sem responder. Por quê? Porque você não se comunicou de forma clara. Você precisa se comunicar de forma clara. Como que eu me comunico de forma clara? Professora Jennifer, o último exercício de português, você pôde verificar se está tudo ok? Ok. Aí a professora Jennifer vai lá e vai responder. Sim, verifiquei sim, tá tudo tranquilo. Ok. Então, sempre o comunicar-se. Hoje nós estamos falando desse tipo de abordagem, né? Eu preciso ser inteligente para abordar corretamente o meu professor, o meu diretor, o profissional de qualquer área que eu queira qualquer informação. Eu adquiro essas informações com linguagem culta ou linguagem informal, que é aquela popular. Mas depende do contexto. Depende de onde e com quem eu vou utilizar essa linguagem. Eu vou falar com o meu professor da mesma forma que com o meu colega? Não. Eu vou brincar com o meu professor, ou diretora, ou orientadora, que seja. Eu vou brincar da mesma forma que eu brinco com o meu colega? Não. Eu, professora Jennifer, vou brincar com vocês da mesma forma que eu brinco com os meus amigos? Não, porque eu sou profissional, né? Na minha vida pessoal, eu tenho os meus amigos. Então eu brinco, eu falo de forma descontraída, eu uso gíria. Jennifer, é errado usar gíria? Não, não é errado. Dependendo do contexto, não é errado. É errado o quê? Eu utilizar numa aula de português, eu começar a falar como uma garotinha, uma adolescente. Eu não posso. Eu tenho que explicar de forma culta para que vocês possam aprender. Não é verdade? Então, galerinha, hoje o tema foi esse, certo? O tema de saber abordar, saber se comunicar corretamente para que possa aprender a ter descontração ou
formalidade quando precisar, ok? Fica a dica de hoje aí para que vocês possam se comunicar melhor. Até mais!